Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BCFF, um fundo de fundos, que trouxe aqui no seu relatório gerencial desse mês algumas projeções da cotação. Então a gente vai ver se a cotação pode subir até 21% do preço que ela está hoje. E o fundo volta aqui a falar sobre a possibilidade de girar a carteira. Para quem é mais antigo, lembra, esse fundo dependia muito ali de fazer giros para conseguir complementar o seu rendimento. Atualmente o fundo tem ali um FFO, ou seja, um rendimento base, já na casa dos 55, 54, 56 centavinhos. E ele está indicando aqui para a gente talvez uma possibilidade, com o mercado se recuperando, voltar a fazer esse giro. Consequentemente, o dividendo pode subir. Além disso, vou trazer mais algumas atualizações. Então vamos lá. Taxa de gestão desse fundo é uma taxa cara, tá pessoal? 1,10 ao ano sobre o PL, e ainda tem a taxa de administração de 0,15, ou seja, dá um total de 1,25. Não há performance. É algo que a gestão já sinalizou por algumas vezes que quer rever para poder diminuir essa taxa. Quem sabe agora com o mercado reaquecendo, talvez o fundo no cenário de médio prazo fazendo aí uma emissão, e aí vai aumentar o seu patrimônio líquido, eles não concedem aqui um desconto nessa taxa, né? Alterando obviamente o regulamento para ficar mais alinhado com os seus pares no mercado. Enfim, aqui a gente tem os destaques do fundo. Então, o valor de mercado por cota R$ 67,79, valor patrimonial R$ 72,37. Aqui a gente já tem claramente um deságio, ou seja, a cota ainda negocia com desconto em relação ao seu VP. Rendimento mensal 56 centavinhos, yield anualizado 9,9%, número de investidores mais de 300 mil, fundo aqui bem grande, portfólio alocado 95%, ou seja, tem 5% em caixa, a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Pessoal, aqui eles trazem também, como a maior parte dos fundos, um cenário macroeconômico, até vale a leitura, está bem condensado, tem bastante dado para quem quiser se aprofundar um pouquinho. Eu destaquei aqui a parte que nos interessa, que é o quê? Embora no curto prazo as incertezas em relação ao cenário político brasileiro possam trazer volatilidade, temos uma janela de oportunidades na aquisição de FIIs a preços convidativos, abaixo do seu custo de reposição. Nesse contexto, é preciso acompanhar todo o cenário macro de perto, mas sem deixar de lado a análise micro e as peculiaridades de cada nicho imobiliário, em que buscamos seguir originando novas frentes de investimentos ao BCFF. Eu concordo com isso plenamente, entretanto, o desconto grande parece que já ficou no passado, tendo em vista aí que a gente teve uma recuperação muito forte do IFIX nos últimos 2 meses e meio. Ainda tem coisas descontadas, mas aquele desconto que era muito gritante parece que já passou. E aí é o que preocupa aqui para o BCFF. Preocupa por quê? Pela posição em caixa. Eu já vou falar disso com vocês, porque tem aqui uma página só sobre isso abaixo. Então, sobre a possibilidade de valorização das cotas. Atualmente, o BCFF negocia com 6,8% de desconto patrimonial. Se considerarmos o duplo desconto, ou seja, o valor patrimonial dos FIIs investidos pelo fundo, esse desconto chega a 21,2%. O desconto do valor patrimonial foi reduzido pela metade na comparação com o mês passado, resultando na valorização de 9,6% na cota no mês. Resumindo, a cotação hoje está aqui na faixa de R$ 67,79. E ela pode chegar, se todos os fundos que estão dentro do BCFF chegarem ao seu VP, a R$ 82,14, que dá uma valorização de 21,2%. Além disso, é uma coisa que eu preciso comentar com vocês em mais vídeos, mas vou comentar nesse também, é o seguinte, tendo ali a queda na curva de juros, na NTNB, né, na curva longa, a gente pode ver aqui uma remarcação dos VPs dos fundos, tá? Então, tendo a remarcação dos VPs dos fundos, os fundos que estão dentro aqui do fundo BCFF podem valer ainda mais, e aí, se eles chegarem no seu VP, o BCFF vai valer ainda mais. Deu para entender? Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar aí em vários fundos. Muitos fundos sofreram no VP por causa dos juros, e agora os juros caindo, pode ser que esse VP volte a subir, ok? Ter ali a remarcação. Então, aqui foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo, o FFO do fundo. Em 2019, a gente via aqui no azul clarinho
que ele fazia muito ganho de capital e tinha aqui no azul escuro uma recorrência mais baixa, e agora ele cresceu aqui, né, a sua parcela de resultado recorrente, conseguiu fazer um pouquinho de giro no final do ano passado, que foi quando o mercado melhorou um pouco. Depois, aqui no primeiro semestre, praticamente não conseguiu fazer esse giro. Porém, ele já indica aqui para a gente, apesar do resultado com ganho de capital ter representado apenas 2% do resultado gerado no último semestre, valor pequeno quando comparado aos semestres pré-21, esse percentual deve voltar a ganhar relevância à medida que o mercado demonstrar resultados positivos com o fechamento da curva de juros. Ou seja, ele vai voltar aqui a girar o seu portfólio, gerar ganho de capital e com isso tem aí possibilidade do dividendo subir. Esse é o ponto bom. Falando aqui sobre as posições do fundo. Como já comentei em muitos outros vídeos, o fundo tem aqui 54% em FIIs de crise e CRIs, foi o movimento defensivo da gestão, até destaquei aqui para a gente. É importante a gente acompanhar daqui para frente o que o fundo vai fazer com essa posição que ele tem em FIIs de CRIs. Por quê? Porque o fundo ele surfou muito bem a fase do CDI alto. O CDI vai cair com a Selic caindo. Então, qual vai ser o próximo passo que o fundo vai tomar? Na próxima página ele traz essa resposta para a gente também. Sobre o caixa. Esse aqui foi o grande problema do fundo para mim nos últimos meses. Eu fiz muitos vídeos aqui, esse caixa chegou até a ser de 7%. E é sempre a mesma explicação do fundo. Caixa. O caixa disponível está em linha com o mês anterior. A manutenção de valores em caixa são parte integrante da estratégia do fundo para agilidade no investimento de operações oportunísticas. A questão é, o próprio fundo fala que a gente viveu um período aqui de muita oportunidade, uma janela de oportunidade na aquisição de FIIs a preços convidativos. E ficou assim por muito tempo em preços até menores. E esse caixa, que é relevante, não foi utilizado, sempre com esse texto. O caixa está aguardando investimento em operações oportunísticas. Será que não passou esse momento? Ah, não é para comprar renda variável, não quero comprar renda variável com esse caixa, quero ter aqui uma certa segurança. Então, não poderia ter alocado em outro lugar? Ou, ainda assim, em um fundo imobiliário mais high grade, estava muito descontado, pagando IPCA mais 11. Não era o momento de ter entrado? Me parece que seguraram demais e agora pode ser que a oportunidade grande mesmo tenha passado e o fundo ficou com esse 5% em caixa. Isso é algo que eu cobrei faz meses e é o grande pênalti aqui do fundo, ao meu ver. Tá? Seguindo, resultado, o FFO de março foi 55 centavos por cota, marginalmente inferior e em linha com o mês anterior. O BCFF focou no investimento de CRIs indexados ao CDI nos últimos meses, com a estratégia de alto carrego, uma vez que a Selic ainda estava em movimento crescente e os spreads apontavam para boas oportunidades de originação. Legal, concordo. Essa estratégia foi fundamental para proteger o fundo frente às deflações que ocorreram nos últimos meses. Foram só 3 meses, enfim, isso é discutível, porque você tem fundos em IPCA que tem essa proteção, apesar de terem uma pegada mais high yield, geralmente o fundo que tem proteção contra a deflação, mas ok. O importante é daqui para frente. Com o início do fechamento das taxas de NTNBs e a perspectiva de redução da Selic ainda em 23, o fundo buscará investir em ativos IPCA+, especialmente de duration mais longa, que deverá também aliar um bom carrego para o fundo e oportunidade de capturar ganhos com o fechamento das taxas. Isso é algo que eu comentei há alguns meses. Alguns fundos se anteveram esse movimento, que é o quê? Todo mundo queria CDI, a todo custo. E tinha alguns devedores que queriam originar suas dívidas em IPCA. Então, surgiram oportunidades de empresas muito high grades pagando IPCA mais taxas muito altas porque elas queriam fixar sua dívida em IPCA. Então, no curto prazo, você viu um CDI pagando muito, mas de repente tinha uma oportunidade de médio prazo com uma operação muito boa em IPCA. Então, alguns gestores já surfaram isso. Entre aspas, eu perco um pouco no curto prazo com um CDI tão alto, mas quando o CDI cair, eu não vou ter essa oportunidade no IPCA tão gritante. Então, o BCFF vai tentar fazer esse mesmo movimento. Talvez a oportunidade muito grande tenha passado,
dessas operações que eu acabei de citar em IPCA, mas ainda tem. E aí acho interessante, concordo com essa linha aqui da gestão. Além disso, consoante essa estratégia, o fundo poderá migrar seu portfólio para outros segmentos, além dos FIIs de CRI e CRIs, buscando investimentos com maior TIR, taxa interna de retorno. Então, talvez ele diminua esse 54% aqui, né? Vamos ver. Nesse mês, o resultado com receita de FIIs permaneceu em linha com o mês anterior, sendo que houve uma queda com a receita de CRIs em 4 centavinhos por cota. Essa variação é devido ao pagamento dobrado de alguns ativos no mês de março, dentro do próprio fluxo de pagamento dos ativos, fazendo com que o valor de comparação ficasse majorado. Então, tudo bem, faz parte esse tipo de pagamento dessa forma. Portfólio, a gente tem que ficar de olho aqui em algumas posições. Ele tem algumas posições aqui que são da própria gestora, né? Mas o BTCI, ele representa 10,1%, um fundo bem legal, tem vídeo aqui no canal, um fundo que ainda estava descontado. Eu quero ver quando esse fundo ultrapassar o seu VP, qual vai ser o posicionamento aqui do BCFF, se ele vai vender parte dessa posição para gerar o ganho de capital, ou se é um fundo da própria casa, se ele vai agir de uma outra forma, é algo a se monitorar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, o canal do Telegram está na descrição do vídeo. Valeu!